um campeão, polêmico, provocativo, e às vezes irresponsável. Essas características definem um pouco quem é Conor McGregor, o lutador irlandês de MMA que se denomina o Notório. Chegou a ser o atleta mais bem pago do mundo entre todos os esportes. Sim, não apenas no MMA. Em uma lista divulgada em 2021, Conor McGregor superou atletas do futebol, faturando mais que Neymar e Cristiano Ronaldo, por exemplo, e também ficou à frente do jogador de futebol americano Tom Brady. Em uma nova lista atualizada pela Forbes em 2022, Conor acabou perdendo a posição de atleta mais bem pago do mundo para Lionel Messi, atleta do PSG. Se a personalidade de Conor McGregor incomoda muita gente, e de fato incomoda, seja por suas falas ou algumas atitudes, não tem como negar que ele é talentoso e soube explorar a sua fama de todas as formas. O Notorious, como o próprio gosta de ser chamado, tem um perfil no Instagram com mais de 45 milhões de seguidores. Se a gente não contar o futebol, que é o esporte mais popular do mundo, dessa forma, atletas do futebol têm milhões de seguidores nas redes sociais. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem um Instagram com mais de 477 milhões de seguidores. Fora do futebol, Conor é um dos atletas com mais influência e seguidores nas redes sociais. Para se ter uma noção, o perfil do UFC, que é a organização de MMA onde Conor luta, tem um perfil com 33 milhões de seguidores. O lutador sozinho tem 12 milhões a mais de seguidores do que a empresa onde ele é contratado. A popularidade do lutador se reflete nas vendas das lutas que ele faz. Para vocês terem uma ideia, das 10 lutas mais vendidas de todos os tempos no UFC, 8 delas foram lutas com Conor McGregor. Os dois eventos que mais venderam e não tiveram a participação do lutador irlandês foi o UFC 100, realizado em 11 de julho de 2009, que teve como grande atrativo a luta entre Brock Lesnar e Frank Mir. Lembrando que nessa época, no ano de 2009, Conor McGregor ainda nem era contratado do UFC. O outro evento que mais vendeu sem ele foi o UFC 251, que aconteceu no dia 11 de julho de 2020 e teve como atração principal a luta entre Kamaru Usman e Jorge Masvidal. O primeiro evento do UFC que fez Conor McGregor faturar alto e ser visto no mundo todo, os brasileiros não gostam tanto de lembrar, já que foi o UFC 194, realizado em 12 de dezembro de 2015. Até aquela data, o brasileiro José Aldo era o campeão na categoria peso-pena, mas acabou sendo superado pelo lutador irlandês que nocauteou o brasileiro em 13 segundos. Mas nessa época já estamos falando no auge dele como um lutador profissional, se tornando campeão dentro da organização de MMA mais conhecida do mundo. Vamos voltar alguns anos e entender um pouco melhor a história de Conor McGregor e como ele se tornou um lutador tão conhecido. Conor Anthony McGregor nasceu em Dublin, na capital da Irlanda, mais precisamente em um bairro chamado Crumlin, que fica no subúrbio de Dublin. Conor nasceu no dia 14 de julho de 1988. Nascido em uma família de operários, o pai de Conor nunca o apoiou na decisão de viver das artes marciais. Ele gostaria que o filho tivesse uma profissão comum. A decisão contrária do pai era o medo que o filho fosse profissionalmente frustrado e não tivesse sucesso como um lutador profissional. Na adolescência, com 14 para 15 anos, Conor McGregor já praticava boxe e kickboxing, competia em alguns eventos pequenos na sua cidade e, em paralelo à prática dos esportes, ele também trabalhava em canteiros de obras com seu pai. Conor se interessou primeiro por futebol durante a escola. Chegou a jogar em um time juvenil chamado Lord Celtics, time que ele tem um grande carinho até os dias atuais. O esporte sempre esteve muito envolvido na família do irlandês. A família dele torcia para o Manchester United da Inglaterra. Conor até foi visto usando uma camiseta clássica do United e falando da má fase que o time inglês vem passando, falando que o time precisa ser reorganizado. Mas na infância, Conor sofria bullying com frequência e praticar esportes de combate também foi uma maneira
maneira que ele viu de se defender. Então, ao invés do futebol, ele começou a treinar boxe. Para não falar que ninguém da família de Conor apoiou ele, a sua irmã mais velha, Erin McGregor, conhecida por participar de concursos de fisiculturismo na Irlanda, sempre ajudou o irmão mais novo em suas dietas e sempre que pode, ela está presente nas lutas do irmão. O jovem Conor McGregor praticava esportes por amor e com o sonho de um dia se tornar um profissional, mas isso parecia algo bem distante. Praticando esportes só em suas horas livres e sem o apoio da família, ele continuou acreditando em seus sonhos, até que no ano de 2007, com 17 para 18 anos de idade, ele recebeu uma grande oportunidade, participar de um evento de MMA amador que era bastante conhecido na região onde ele morava. Dessa forma, Conor foi para o evento e superou Kieran Campbell em uma luta amadora que aconteceu no ano de 2007 em Dublin. Não se encontra muita coisa dessa época na internet, mas tem sim alguns vídeos de Conor ainda bem novo lutando nesse evento. A participação nesse evento amador fez ele ter uma chance em um evento que já era profissional na Irlanda, chamado Cage of Truth. Como vocês podem ver na imagem, foram alguns eventos organizados entre 2007 e 2008, todos em Dublin, na Irlanda. Lutar nesse pequeno evento de MMA na Irlanda, mas que já era de forma profissional, ajudou bastante Conor no seu começo. E a chance em um evento maior de MMA logo chegou. Depois de alguns anos apenas praticando de forma amadora, ganhando pouco ou nenhum dinheiro, lutou em pequenos eventos, mas foi quando Conor McGregor teve uma oportunidade no evento de MMA chamado Cage Warriors que ele finalmente começou a chamar a atenção de todos, inclusive de Dana White, presidente do UFC. O evento Cage Warriors foi criado na Irlanda, país natal do lutador. Foi criado em 2002 e é um evento de MMA que acaba servindo como porta de entrada para muitos lutadores, sendo muitas vezes o primeiro grande evento que alguns lutadores aparecem antes de serem contratados pelo UFC, e foi lá que Conor já conquistou muita coisa. E foi na mesma época em que dava seus primeiros passos como um lutador profissional que ele também conhecia sua companheira, Dee Devlin, namorada na época, e que viria a se tornar a esposa de Conor. E diferente do pai que por medo do filho fracassar no esporte, não queria que ele seguisse essa carreira e quase nunca o apoiou para seguir lutando, a namorada dele foi diferente e apoiou ele de todas as formas possíveis. Os dois se conheceram à boate em Dublin em 2008. Todos adoram uma história de superação e saber que uma pessoa trabalhou bastante para sair de uma fase difícil. Mas na internet tem muitas informações e algumas podem estar erradas algumas vezes. Li em alguns sites que Dee Devlin teria acolhido Conor quando o conheceu e que ele estaria sem teto, o que mais tarde se provou não ser verdade. Conor vivia sim uma fase difícil financeiramente, trabalhando com o pai e tentando o sonho de ser um lutador. Já Dee Devlin tinha vários trabalhos. Entre eles, ela conseguiu se manter bem fazendo trabalhos de modelo e também como garçonete. A verdade é que ela conheceu Conor muito antes de todo o sucesso dele como lutador. Ela chegou a ir morar com Conor em um sótão na casa dos pais dele quando eles não tinham condições de pagar uma casa para eles. Agora, a realidade de Conor é completamente diferente, mas a impressão que temos é que ela sempre estará ao lado dele, já que quando as coisas não estavam nada bem, ela não o abandonou. Dee Devlin, agora esposa de Conor, sempre é vista com ele em compromissos oficiais de luta, entrevistas e em fotos e mensagens postadas por ele em redes sociais. Juntos, eles têm 3 filhos. O primeiro nasceu em 2017, o segundo em 2019 e o terceiro em 2021. Um lado diferente do lutador que muitos não costumam ver foi mostrado no documentário Notorious, que foi lançado em 2017. O documentário foi lançado quando Conor McGregor já tinha conquistado muita coisa no esporte e tinha acabado de ser pai pela primeira vez. Para quem gosta do lutador e quer ver um lado pouco visto dele, seria interessante assistir a esse documentário. Ele pode ser encontrado em várias plataformas de streaming. Ainda falando sobre o lado pessoal dele, não do profissional, um gesto de Conor que viralizou na internet em 2018 e não por vontade dele, foi quando uma mulher chamada Brianne McCauley fez um tweet marcando o lutador e agradecendo ele por uma doação equivalente a R$46 mil em uma vaquinha online para ajudar o filho dela, que tem encefalite herpética. O tweet dela agradecendo ele foi retweetado por várias pessoas. Outro gesto dele bem legal foi quando ele se encontrou com Ian O'Connell, um jovem de 17 anos que tem paralisia. Os dois se encontraram em um evento em Dublin, tiraram fotos e Conor deu um par de luvas para ele. Se eu não me engano, esse menino também é bem conhecido na Irlanda. Pode parecer pouca coisa, mas esse gesto deixou o garoto bastante feliz, que já falou que tem Conor
como um ídolo. Agora voltando a falar da carreira dele como lutador, com a chegada no evento Cage Warriors, Conor já ganhava destaque nacional na Irlanda. No evento, ele chegou a ficar invicto por um ano, entre 2011 e 2012, acumulando 8 vitórias. No dia 2 de junho de 2012, e lá já se vão mais de 10 anos, Conor McGregor dominou e finalizou Dave Hill no evento Cage Warriors 47, isso na frente de uma multidão barulhenta em Dublin. A vitória por finalização no segundo round fez Conor se tornar campeão na categoria peso-pena no evento. Conor já chamava a atenção do público naquela época e depois da sua vitória naquele evento, ele pulou do cage e começou a comemorar com seus fãs, em algumas cenas que o comentarista do Cage Warriors disse serem diferentes de tudo o que ele já tinha visto antes. Conor já se mostrava ser um superstar dentro do evento e em breve iria buscar coisas maiores. Mais tarde naquele mesmo ano, Conor chamou ainda mais atenção quando nocauteou Ivan Buchinger e se tornou duplo campeão no Cage Warriors. O presidente do UFC, Dana White, que já olhava de perto a evolução de Conor, viu ali o momento ideal para levar o lutador para o UFC. A passagem de Conor pelo evento Cage Warriors foi marcado como meteórica e algo difícil de acontecer novamente. E assim, em fevereiro do ano de 2013, o UFC anunciou que havia assinado um contrato de várias lutas com Conor McGregor. Conor era apenas o segundo lutador irlandês a lutar no evento. Antes dele, apenas o irlandês Tom Egan teve uma passagem pelo UFC, mas sem tanto destaque. Conor chegou no UFC com um cartel com 14 lutas, sendo 12 vitórias e 2 derrotas. Das 12 vitórias, 11 foram por nocaute e 9 delas foram no primeiro round. Ele chegava no maior evento de MMA do mundo com moral por tudo que já tinha conquistado no evento anterior. A história de Conor dentro do UFC começou a ser escrita no dia 6 de abril de 2013, quando ele fez a sua estreia no evento. Já era um evento grandioso, que tinha como luta principal Mousasi vs Latifi. Conor enfrentou Marcus Brimage e a estreia foi muito boa. Com pouco mais de 1 minuto do primeiro round, Conor venceu seu adversário por nocaute técnico. A vitória rendeu para ele o prêmio de nocaute da noite e já marcava um início promissor dentro do UFC. A segunda luta de Conor seria contra Andy Ogle em agosto de 2013, mas uma lesão acabou tirando Andy da luta. Então, Conor enfrentou Max Holloway, vencendo por decisão unânime. Max Holloway teve uma lesão total do ligamento cruzado e precisou ser operado logo após a luta. Com essa vitória, Conor encerrou o ano de 2013 dentro do UFC. Indo para o ano de 2014, o próximo compromisso de Conor no UFC era contra o lutador Cole Miller, só que mais uma vez seu adversário se machucou, e dessa vez foi o brasileiro Diego Brandão que entrou no lugar. Conor vs Brandão foi a luta principal do evento, que aconteceu em 19 de julho de 2014 em Dublin, na Irlanda, país natal de Conor. A luta não passou do primeiro round e teve Conor vencendo por nocaute técnico. Além disso, ele faturou o prêmio de melhor performance da noite. Conor McGregor já tinha mostrado seu valor como lutador antes mesmo de chegar ao UFC, sendo campeão em outro evento, e o desempenho dele dentro do UFC ainda no começo já mostrava que ele era um lutador para grandes eventos. Sendo assim, depois de trocar provocações com Dustin Poirier em uma coletiva de imprensa, a luta entre os dois foi marcada para o UFC 178, que aconteceu no dia 27 de setembro de 2014 em Las Vegas. Sim, apenas 2 meses após a última luta, Conor já voltou a lutar, o que não é tão comum em esportes de combate, manter uma frequência tão grande, com várias lutas seguidas. Geralmente lutadores levam 3 meses ou mais para se recuperar e fazer um treino completo para a próxima luta. Dustin era um lutador respeitado e temido por muitos, só que Conor não tomou conhecimento disso e fez o que ninguém ainda tinha feito. Conor foi o primeiro a nocautear Dustin e fez isso ainda no primeiro round. Essa vitória rendeu a Conor o segundo prêmio de performance da noite. Essa vitória marcante dele foi em setembro de 2014, aí a gente pula para o ano de 2015 e em 18 de janeiro, Conor enfrenta o lutador alemão Dennis Siver, sendo mais uma vez a luta principal de um evento. E a fase dele era maravilhosa, não tem jeito. Conor venceu mais uma por nocaute no segundo round e ganhava seu terceiro prêmio de performance da noite. Essa premiação é dada para aquela que é considerada a melhor luta daquele evento. Os eventos do UFC costumam ter de 13 a 14 lutas por noite, e quem ganha o prêmio de performance da noite recebe um dinheiro a mais além do que já estava no contrato. Depois de conquistar mais essa vitória, Conor pulou da grade do octógono para provocar o campeão José Aldo, e ali já começava a grande rivalidade entre os dois. Conor, does it make you more excited to know that the champion José Aldo came all the way from Brazil here just to watch you fighting? I am the champion. I can't see him escaping the first. I've looked at him.
I feel his boxing is intermediate. His kicks aren't great. He has one good low kick. He cannot kick high. He's stagnant on the feet. He's small. I feel one round. E depois da maior campanha de marketing da história do UFC para promover a luta envolvendo Conor McGregor versus José Aldo, o brasileiro acabou tendo uma lesão e saiu da luta. No lugar dele, entrou o americano Chad Mendes. Conor e Chad Mendes fizeram a luta principal do UFC 189, que aconteceu no dia 11 de julho de 2015. Durante a semana da luta, Conor avisava, iria vencer o americano no segundo round. Dito e feito, no segundo round, Conor nocauteou Chad Mendes. Mas verdade seja dita, essa foi naquele momento a luta mais difícil que Conor teve dentro do UFC. E com essa vitória, Conor conquistou o cinturão interino na categoria peso-pena do UFC. O campeão interino seria uma espécie de campeão provisório, ocupando um espaço na ausência do verdadeiro campeão, que naquela época, em julho de 2015, era o brasileiro José Aldo. O ano de 2015 passou, as provocações aumentaram, Conor, como era de costume, tentando entrar na mente de José Aldo, que seria seu próximo adversário, com provocações para de alguma forma mexer com ele. O marketing também continuava muito forte, e aquela passou a ser chamada de a luta mais aguardada do ano. Guardadas as devidas diferenças, esse tipo de dinâmica com provocações para promover uma luta não é novidade no mundo das lutas profissionais, apesar que Conor deixou isso muito forte dentro do UFC. Nas lutas de boxe, esse modelo de promover as lutas com provocações entre os dois lutadores já acontecia há muito mais tempo. A comparação chegou a ser feita por Lorenzo Fertitta, que era um dos donos do UFC em 2015, chegando a comparar Conor com Muhammad Ali. No entanto, ele não estava fazendo a comparação das habilidades entre os dois como atletas, mas sim na capacidade e semelhança de promover suas lutas, provocando e por vezes até humilhando seus adversários antes da luta. Muhammad Ali usava sua popularidade e a visibilidade das suas lutas para em alguns momentos soltar algum discurso político, racial e também religioso. Nesse sentido, Conor é mais direto, já que ele não fala abertamente sobre tantos temas. Perguntado certa vez sobre a sua motivação e se seria fama e dinheiro, Conor respondeu algo do tipo: se a sua motivação é fama e dinheiro, você está errado, foda-se a fama, estou aqui para ganhar dinheiro. Pois bem, depois de um ano inteiro de provocações, o grande dia finalmente chegou, e foi 12 de dezembro de 2015. O UFC 194 marcaria o encontro entre José Aldo e Conor McGregor, mas o fim dessa luta foi bem triste para quem estava torcendo para o brasileiro José Aldo, que foi nocauteado em apenas 13 segundos. Comercialmente foi um enorme sucesso, o marketing pesado deu resultado, e o evento bateu todos os recordes para um evento de MMA dentro dos Estados Unidos. Conor alcançou um pico de popularidade muito grande após derrotar José Aldo. Mas sobre a luta em si não tem muito o que falar, foi muito rápido. Foi o tempo recorde em uma luta valendo o cinturão. Quem já enfrentou ou já treinou junto com Conor fala que a mão esquerda do lutador é uma das coisas mais assustadoras, uma força brutal, e foi justamente com um passo atrás e um soco de esquerda no queixo que Aldo foi nocauteado. Foi dessa forma que Conor encerrou o reinado de José Aldo como campeão na categoria peso-pena do UFC. Depois disso, Conor, é claro, tentaria repetir a conquista de duplo campeão que tinha conquistado no passado. O objetivo agora era lutar na categoria peso leve do UFC. Em 2015, quem era o campeão nessa divisão de peso era o brasileiro Rafael dos Anjos, e a luta entre eles iria acontecer em março de 2016 no UFC 196, só que uma lesão acabou tirando o brasileiro da luta. Aconteceu várias vezes na carreira de Conor seus adversários se machucarem antes de enfrentar ele. Sabendo disso, Rafael dos Anjos publicou uma foto da sua lesão, afastando rumores de que ele teria fugido da luta. E o que o UFC fez? Confirmou o americano Nate Diaz para enfrentar Conor. A luta não foi na categoria de peso que seria contra Rafael dos Anjos, o peso leve até 70 quilos, mas sim uma categoria acima, pesando até 77 quilos. Era uma categoria de peso diferente da que Conor estava acostumado, mas ele abriu as casas de aposta como favorito na luta. Acontece que Nate Diaz surpreendeu a todos que apostavam em Conor e venceu a luta por finalização. Foi a primeira derrota de Conor dentro do UFC.
Essa luta que Conor perdeu foi no UFC 196, que aconteceu em março de 2016, e a revanche já tinha sido marcada para o UFC 200, que aconteceria em julho de 2016, mas Conor foi retirado do evento por se recusar a fazer atividades promocionais. Basicamente, ele teria que fazer tudo aquilo que já tinha feito para promover a luta dele contra José Aldo. O UFC queria algo grandioso da mesma forma, já que era o evento de número 200 da organização. Com a recusa, Conor foi retirado do evento e a revanche contra Nate Diaz foi remarcada para o UFC 202, que aconteceu no dia 20 de agosto de 2016. Só como curiosidade, o UFC 200 que Conor foi retirado foi um evento marcante para os fãs brasileiros de MMA, já que Amanda Nunes venceu Miesha Tate e se tornou a primeira brasileira campeã do UFC. Pois bem, a coletiva para promover o UFC 202, a revanche entre Conor e Nate, terminou com uma baguncinha. Com o atraso do irlandês, alguns ficaram irritados e o evento de imprensa acabou com a equipe de Nate Diaz arremessando latas e garrafas na direção de Conor, e ele, é claro, revidou da mesma forma. A revanche acabou sendo melhor para Conor, que saiu vencedor da luta, mas não foi nada fácil. Depois de uma segunda luta sangrenta contra Nate Diaz, Conor só conseguiu a vitória por decisão dos juízes da luta. Com uma vitória para cada lado, é bem comum no mundo das lutas acontecer uma trilogia para saber quem leva a melhor de 3. Conor vs Nate 3 não tem previsão para acontecer, mas o presidente do UFC, Dana White, já falou que ficaria chocado caso a trilogia não aconteça. Não sabemos se há interesse por parte dos dois lutadores em fazer essa luta, mas algo é certo, o sucesso comercial seria muito grande, e para quem é fã dos dois também, iria gostar bastante de ver eles se enfrentando mais uma vez. Agora voltando ao que parecia ser o maior objetivo de Conor naquela época, que era se tornar um duplo campeão do UFC, só refazendo alguns passos pra gente não se perder. O Conor se tornou campeão do UFC na categoria peso-pena até 65 quilos, derrotando o brasileiro José Aldo. Já iria para a categoria de cima, o peso leve até 70 quilos, para tentar derrotar outro brasileiro, Rafael dos Anjos, que era o campeão, mas Rafael se machucou, então Conor foi lutar na categoria de cima, o peso meio-médio, que é até 77 quilos, e enfrentou Nate Diaz 2 vezes, tendo uma derrota e uma vitória. Voltando ao peso leve para tentar ser duplo campeão, o brasileiro Rafael dos Anjos já não era mais o campeão da categoria. Ele tinha perdido o cinturão para o americano Ed Álvares. Então, o grandioso evento UFC 205 aconteceu em Nova York, na conhecida arena Madison Square Garden, tendo como a luta principal Ed Álvares versus Conor McGregor. E aquela foi uma daquelas noites marcantes do Notorious no octógono. Aos 3 minutos do segundo round, Conor nocauteou Ed Álvares, conquistou pela 5ª vez o prêmio de melhor luta da noite e mais do que isso, ele se tornou o primeiro lutador a conquistar cinturões em 2 categorias de pesos diferentes ao mesmo tempo. Antes de Conor, o lutador BJ Penn e Randy Couture haviam conquistado cinturões em 2 categorias, porém nenhum deles conquistou ao mesmo tempo. Conor McGregor foi o primeiro na história do UFC a ser campeão simultâneo em 2 categorias. O que mais um lutador de MMA lutando na maior organização do mundo, sendo campeão em 2 categorias de peso, gostaria de conquistar? A impressão é que Conor já queria novos desafios e fora do UFC. Depois de se tornar duplo campeão em novembro de 2016, ele ficou quase 1 ano sem lutar. Voltou em agosto de 2017 e nem foi no UFC e nem foi lutando MMA. Foi em Las Vegas em uma luta de boxe contra Floyd Mayweather. A luta foi a primeira experiência de Conor lutando boxe e apesar de se manter em pé por bastante tempo, Conor foi nocauteado no 10º round. A luta, como era de se esperar, foi um enorme sucesso comercial. Financeiramente, os dois ganharam. Conor recebeu 30 milhões de dólares para lutar, mas se levar em conta as vendas de pay-per-view para a luta, o valor pode chegar a 100 milhões de dólares. Após essa luta, Conor passou quase 2 anos fora do mundo das lutas. Essa luta foi em 2017 e algumas notícias em 2022 falam que Floyd Mayweather ofereceu quase 1 bilhão para Conor aceitar uma revanche, já tendo data e local. Se essa luta vai realmente acontecer, não sabemos. Com quase 2 anos sem lutar na categoria peso leve do UFC, onde tinha conquistado o 2º cinturão, mas não defendendo seu título e não dando oportunidade para outros lutadores, o UFC decidiu retirar o cinturão de Conor. Dessa forma, ele não era mais o campeão na categoria peso leve, o cinturão estava vago e um novo campeão precisava aparecer. Então, o UFC organizou o evento de número 223, que teria o russo Khabib Nurmagomedov enfrentando Max Holloway, para ver quem seria o novo campeão peso leve do UFC.
UFC. Mas Max Holloway não foi liberado para lutar por questões médicas. No lugar dele, entrou o norte-americano Al Iaquinta. Apesar de uma luta equilibrada, o russo saiu vencedor e se tornou o novo campeão peso leve do UFC. Acontece que os bastidores do UFC 223 teve muitos problemas, lutas adiadas e Conor invadindo o local onde aconteceria a conferência antes da luta atrás de Khabib. A confusão foi grande, ele quebrou um ônibus e feriu alguns lutadores que lá estavam. O presidente do UFC, Dana White, que sempre teve Conor como o maior nome do seu evento, prometeu punições ao lutador por toda a confusão que ele causou. E então chegamos no ano de 2018, no meio de tanta confusão e há quase 2 anos sem lutar, Conor arranjou um tempo para lançar sua própria marca de whisky, que recebeu o nome de Proper 12. O sucesso de vendas foi tanto que em 2021 uma companhia mexicana comprou a marca de whisky dele por um valor em torno de 600 milhões de dólares. Mas Conor não pretende abandonar os negócios fora do mundo das lutas. Isso porque ele estava colocando um iate dele à venda para comprar um pub na Irlanda. O que conhecemos aqui como um bar, né? É um bar, né? Pode ser mais sofisticado, ter outro nome, mas é o bar deles. Já vou falar mais desses pubs, que inclusive foi onde Conor arrumou uma confusão alguns anos atrás. Acontece que no meio de tanta confusão, de negócios fora do UFC, lançando marca de whisky, ele arrumou sim um tempo para treinar e voltou a lutar em 2018, depois de ter perdido o título de campeão peso leve para Khabib Nurmagomedov. Foi decidido que haveria uma luta entre o atual campeão Khabib e o campeão anterior, Conor, e já adianto para vocês que o UFC 229, que aconteceu no dia 6 de outubro de 2018, foi um dos maiores eventos de toda a história dos esportes de combate. Vejam bem, dos esportes de combate no geral e não só do UFC. O Conor McGregor, que de bobo não tem nada, trata os negócios com seriedade e projetava vender 3 milhões de pay-per-views para a luta dele contra Khabib, o que daria para ele um lucro de mais ou menos 50 milhões. As informações que encontrei em alguns sites não dão certeza, mas o UFC 229 vendeu entre 2 milhões e meio e 3 milhões de pacotes pay-per-view. Eu nem preciso falar para vocês o quanto todo mundo ficou feliz com esse resultado nas vendas, né? Os lutadores, empresários, o Dana White, as emissoras de TV que exibiram a luta, enfim. O grandioso evento em números e sucesso de vendas acabou ficando manchado com a pancadaria que aconteceu depois que Khabib finalizou o Conor, com as provocações que já vinham durante meses entre os lutadores. Após a vitória de Khabib, pessoas da equipe do lutador russo invadiram o octógono e atacaram Conor. O próprio Khabib também pulou a grade e foi para cima de pessoas da equipe de Conor que o provocaram durante meses antes da luta, e por várias vezes o russo simplesmente escutou todas as provocações calado. O presidente do UFC, Dana White, achou que seria melhor nem entregar o cinturão para Khabib dentro do octógono e que aquilo poderia gerar ainda mais confusão. Com todas as polêmicas, ofensas, xingamentos, nada disso afetou o russo, pelo menos não antes da luta. Ele conseguiu fazer o jogo dele e vencer Conor. Khabib Nurmagomedov, ainda campeão do peso leve do UFC, voltou a lutar um pouco menos de um ano depois, no evento UFC 242, enfrentando Dustin Poirier, e sem muitas dificuldades, o russo venceu Dustin no terceiro round por finalização. Khabib se aposentou do MMA em outubro de 2020, quando enfrentou Justin Gaethje no UFC 254. Khabib deixou o MMA com 29 vitórias e nenhuma derrota. Já Conor demorou mais para voltar a lutar. Teve um ano de 2019 bem complicado. As polêmicas e provocações, que muitas vezes pareciam ficar só dentro do mundo das lutas, meio que saíram do controle. Um dos problemas, por exemplo, foi quando o lutador foi preso após ser acusado de quebrar o celular de um fã. Ele teria jogado o aparelho no chão e pisado nele várias vezes. Conor foi detido em Miami e pagou uma fiança de $125 mil e foi liberado. Outra situação que aconteceu foi ele ficar proibido de dirigir por 6 meses por excesso de velocidade. Em um local com velocidade máxima permitida de 96 km por hora, Conor foi flagrado a mais de 154 km. Ele admitiu o erro. Só que mais problemas apareceram. Dessa vez, uma mulher acusava Conor de lesão corporal e de mostrar as partes íntimas para ela. Depois de uma investigação que, além de entrevistar a mulher que acusava ele, ouvir outras fontes, pegar imagens de câmeras de segurança e
até contar com a cooperação de Conor na investigação, concluíram que aquelas alegações acusando o lutador foram rejeitadas, mas Conor realmente parecia estar passando por um momento bem difícil na sua vida. No meio de todos esses problemas, ele chegou a publicar 2 tweets que acabou apagando pouco tempo depois. Em uma das mensagens no Twitter, ele falou algo do tipo: "Não posso continuar assim, estou devastado". Em seguida, respondendo que parecia ser algum seguidor, ele escreveu: "Trabalha na prevenção de suicídio e mesmo assim me ridiculariza neste horrível momento da minha vida. Estou tentando me manter forte pelos meus filhos, pelas pessoas que me amam e me apoiam. Obrigado pelos insultos, hipócrita". No mês seguinte, uma nova polêmica, dessa vez em um bar na Irlanda. Ao oferecer uma dose de uísque a todos os presentes, um idoso teria se recusado a aceitar a bebida. Isso teria irritado Conor, que agrediu o homem com um soco. Todos esses problemas, ou a maioria deles, aconteceram logo depois que Conor perdeu a luta para Khabib em 2018. Conor voltou a lutar só em janeiro de 2020 no UFC 246, derrotando o já cansado Donald Cerrone. Por mais que Donald Cowboy Cerrone já tivesse feito boas lutas no passado dentro do UFC, a fase dele já não era nada boa. Colocar ele para enfrentar Conor McGregor em seu retorno parece que era o UFC tentando dar uma moral e elevar a autoestima do lutador mais lucrativo deles. A luta, como muitos já imaginavam, foi fácil para Conor, que nocauteou Donald Cerrone ainda no primeiro round. Sem contar a postura de Conor antes e depois da luta, que foi completamente diferente de tudo que o público já tinha visto dele, sendo super cordial, cumprimentando o adversário, elogiando ele e zero provocações e xingamentos. Sim, não rolou nada disso no retorno de Conor às lutas depois de quase 2 anos parado. Alguns na internet brincaram e falaram que o russo Khabib tinha mudado Conor de verdade depois daquela derrota em 2018. Outros reclamaram da nova postura dele e não gostaram nada do Conor bonzinho, seja a derrota para Khabib ou os problemas fora do octógono. A verdade é que Conor estava realmente diferente e alguns falavam que parecia que ele estava desmotivado para estar ali, lutando mais uma vez. E será que os fãs estavam certos? Isso porque depois dessa vitória em janeiro de 2020, ele voltou a lutar só em janeiro de 2021, no UFC 257, e contra quem? Dustin Poirier. Sim, quem Conor já tinha vencido lá em 2014. Muita coisa mudou, Dustin evoluiu, e o resultado foi vitória de Dustin Poirier, no segundo round por nocaute. Resultado horrível para Conor, que já parecia meio desmotivado. Mas estava uma vitória para cada lado, né? Então já marcaram uma terceira luta entre eles, para julho de 2021, no UFC 264, e o que já estava ruim para Conor ficou ainda pior. Além de perder a terceira luta para Dustin, ele teve uma grave lesão na perna, fraturou a tíbia e a fíbula, teve que sair do evento em uma maca, e até o momento em que esse vídeo é feito, essa foi a última aparição de Conor dentro do UFC. Já tendo passado por cirurgia e voltado a treinar, muitos fãs esperam o retorno do Notorious no octógono, mas se isso realmente vai acontecer, não sabemos. O cara foi até escalado para fazer filme e tudo. Será que depois de fazer história dentro do UFC, porque isso ele realmente fez, conquistou 2 cinturões, só que vem de 2 derrotas pesadas, teria ele motivação para continuar? Alguns falam que ele pretende subir de peso para lutar na categoria peso médio do UFC e enfrentar o campeão Kamaru Usman. Dessa forma, Conor se tornaria o primeiro campeão em 3 categorias de peso diferente do UFC, mas acho pouco provável que isso aconteça. Outros especulam que Conor pode se aventurar nesses eventos de boxe envolvendo influencers e youtuber. O youtuber Jake Paul, por exemplo, insiste em enfrentar Conor e diz que seria algo histórico. Se ele vai se animar para algo desse tipo, não dá para saber. Ele enfrentou Floyd Mayweather em 2017, mas os dois lados estavam a fim de fazer acontecer. Dessa vez parece muito mais uma insistência por parte de Jake Paul do que qualquer outra coisa. Outra coisa interessante de se observar é a mudança que o corpo de Conor teve. Quando ele estreou no UFC em 2013, ele não era exatamente novo, mas a mudança foi bem radical. A barba já era algo marcante na aparência dele, mas as tatuagens que cobrem boa parte de seu corpo atualmente não faziam parte do visual naquela época.
A primeira delas muitos acabam nem vendo, já que é no tornozelo, uma escrita em árabe que Conor fez enquanto estava em Ayia Napa, uma cidade que fica no Chipre, um país do Oriente Médio. Nas primeiras vezes que perguntaram sobre essa tatuagem, ele falou que fez enquanto estava bêbado e não tinha ideia do significado. Algum tempo depois, foi falado que a tatuagem era o signo de câncer, tatuado em árabe, que é o signo de Conor. Já nas costas, Conor tem uma cruz com asas envolvida em espinhos tatuado na nuca, e a tatuagem de espinhos desce por toda a coluna dele. Apesar de ter tatuado esse crucifixo, a religião dele é desconhecida. Muitos deduziram que ele é católico. Já no antebraço esquerdo são várias tatuagens, por sinal, braço esquerdo que é o mais forte do lutador, já tendo nocauteado muita gente com o cruzado de esquerda. A primeira tatuagem do braço esquerdo é a frase "devagar é suave, suave é rápido". Logo depois, ele tatuou algumas rosas e um relógio marcando 3:35. Não sabemos se tem algum significado para ele. Na parte de trás do antebraço, ele tatuou um homem com uma cartola e luvas de boxe. Indo para a parte de dentro do antebraço, tem uma adaga perfurando uma rosa vermelha. Ainda tem uma pequena tatuagem de um boneco de palitos que está partindo para a briga. Esse desenho seria o logotipo de uma marca de roupas com quem Conor tinha uma boa relação. Só que a tatuagem mais conhecida dele é o gorila tatuado em seu peito. A tatuagem foi feita em 3 sessões. Embora muitos busquem um significado e uma história para cada tatuagem, Conor já falou que fez o gorila porque gosta da aparência. A tatuagem é um gorila com a coroa e um coração na boca. Alguns acharam que ele tinha tatuado o animal por ser o símbolo de uma academia na Irlanda, onde Conor já treinou, mas ele falou no programa do Conan O'Brien que não, a tatuagem não é por causa da academia onde ele treinou, ele simplesmente queria tatuar algo ali e fez o gorila. Outra tatuagem muito conhecida do lutador é um tigre que ele tem na barriga, e mais uma vez ele fez porque gosta do animal e não tem nenhum grande significado por trás da tatuagem. Para não falar que ele não comentou nada sobre essa tatuagem, ele chegou a falar que se sente como um tigre celta, que é uma expressão referente à economia na Irlanda entre os anos de 1995 a 2000, quando o país passou por uma transformação no crescimento econômico em que estava criando emprego para pessoas e tirando eles de uma recessão. E para finalizar, Conor tatuou seu sobrenome e seu apelido logo depois de fazer o tigre. Ele já falou que gosta de tinta e gosta da sensação de fazer tatuagens e da forma como ficam depois. A mudança realmente é bem grande desde quando ele estreou no UFC com o corpo sem nenhuma tatuagem. O Conor McGregor completou 34 anos em 2022 e não dá para saber se o lutador ainda vai conquistar alguma coisa nesse esporte que é tão difícil e exige tanto do corpo. O Conor saiu da sua última luta com uma grave lesão, passou por cirurgia e parece estar bem, mas algumas pessoas acreditam que só há um momento de auge dentro desse esporte, ou seja, Conor já foi duplo campeão em um evento menor de MMA, chegou no UFC que é o maior evento e conseguiu repetir o feito e foi duplo campeão mais uma vez. Para alguns, o auge dele como lutador já passou. Por mais que ele faça grandes números em vendas de luta e tenha milhões de fãs, talvez seja difícil Conor enfrentar outros nomes que estão chegando agora. Ele voltando a conquistar um cinturão ou não tem como negar que Conor McGregor marcou sua história dentro dos esportes de combate. Com o tamanho que ele alcançou em popularidade, seria quase impossível todos gostarem dele. Ele conquistou sim muitos fãs, mas não tem como negar que tem aqueles que quando sabem que Conor vai lutar, assistem esperando apenas a derrota do irlandês. Precisa ter um certo dom, é verdade, mas Conor trabalhou duro e logo que se interessou pelas lutas ainda novo, não tinha o apoio dos seus pais, e mesmo assim ele seguiu acreditando nele mesmo. Poderia parecer mais um daqueles papos para motivar alguém, mas a história dele está aí, feita, para todos que quiserem ver. O trabalho duro, a dedicação, a constância, a persistência, tudo isso fez Conor e muitos outros chegarem a seus objetivos. Gostando, admirando ele ou não, pouco importa, Conor McGregor fez a sua história.